formas em homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em primeiro momento, eu queria fazer um aviso àqueles que estão inscritos. Só receberão certificados aqueles que se inscreveram pelo site do Event 3. E ao longo da palestra com o Dr. Gastal, um dos membros da Liga irá disponibilizar um link pelos comentários. Quem fez essa inscrição pelo Event deve preencher o formulário. Então, a gente tem a imagem desses olhos. A fotografia ela foi realizada por um dos nossos membros, o Gabriel, e ela retrata os pacientes do CAPS aqui de Mafra. E através dos olhos, a gente consegue perceber duas coisas importantes. Primeiro, a liberdade, que foi o processo histórico que essas pessoas tiveram que passar, os seus familiares, a equipe de saúde. Essa conquista da liberdade e da privação que por muito tempo eles acabaram tendo. Outra coisa é a esperança, que a gente tem esperança de dias melhores, de uma conquista, de cada vez mais conquistas e que eles alcancem ainda mais os direitos que a eles foram negados por muito tempo. Antes de começar, eu trouxe um poema para a gente refletir sobre isso. O poema é escrito por Samuel Barros Magalhães. Ele escreve vários poemas acerca da loucura, dos pacientes de CAPS mesmo, dessa percepção. Então, farmácia das emoções. A terapeuta se aproximou de um paciente e perguntou: "O que você tem?" "Pensei comigo, isso é tão chato, pode até ser autossugestionável." Respondi assim: "Nada que um placebo não resolva." Então, ingeri mentalmente uma pílula poética, dessas que não têm contraindicação, nem causam reações adversas. Descobri, então, que a minha loucura é uma poesia crônica. Então, esse olhar sobre o diferente, sobre o que não é normal para a grande maioria, né? A gente tem que estar muito atento. Ao longo desses webinários, os palestrantes vão discutir bastante sobre a reforma, agora no nosso primeiro caso, sobre as novas formas de cuidado, e estar sempre atento à pluralidade das pessoas, que cada pessoa demonstra alguma coisa de alguma forma diferente da outra, e tudo bem, saber interpretar sobre isso. Então, meu nome é Tainá, eu sou acadêmica. Com licença, os slides não estão passando. Não está passando? Não. Deixa eu... Licença. Agora passou. Passou? Perdão, então. Tem problema. Então, meu nome é Tainá, eu sou acadêmica da 7ª fase do curso de Psicologia e também sou integrante da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva. Hoje, o nosso palestrante vai tratar sobre a reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Então, o palestrante, o Dr. Cláudio Luiz da Cunha Gastal, ele é psiquiatra, fundador da Associação Grupo Esperança Casa Azul, em Mafra. Ele é doutor em Ciências Humanas pelo doutorado interdisciplinar em Saúdes Humanas da UFSC e possui mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Luterana do Brasil. A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva tem como objetivo desenvolver atividades acadêmico-científicas, unindo ensino, pesquisa e extensão. Dentro da Liga, a gente tem 4 cursos: enfermagem, fisioterapia, medicina e psicologia. Eu faço um convite a vocês que sigam o perfil do Instagram da LASC. Lá a gente divulga publicações sobre diversos temas da saúde coletiva e também comunicamos eventos através do perfil da Liga. A gente tem o podcast também, de saúde coletiva, o LASCcast. Toda semana temos episódios novos, na sexta-feira, ao meio-dia. Quem tiver interesse, o podcast está disponível pela plataforma do Spotify. Ainda a gente vai contar com mais 2 webinários ao longo dessa semana. No dia 19, com o Dr. Marcelo,
José Fontes Dias, que vai abordar as novas formas de cuidado em liberdade, e a enfermeira Denise Tum, no dia 22/5, às 4h30, tratando sobre a atualidade das políticas de saúde mental no Brasil e a possibilidade de desmonte. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Cláudio. É um prazer receber o senhor, doutor. Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer, um grande prazer estar aqui com vocês. Sinto saudades de estar com o pessoal que se interessa por esses temas que também me interessam, saúde coletiva, né? Essas visões diferentes a respeito dos cuidados de saúde mental. E parabenizo a Liga por essa iniciativa tão boa, né? E eu estou vendo aqui 44 participantes, mas é um sucesso, né? É um grande sucesso. Então, pessoal, durante boa parte da minha vida profissional, sempre tentei lidar com esses aspectos um pouco diferentes da psiquiatria tradicional. Isso sempre me atraiu muito, porque a psiquiatria tradicional me parece muitas vezes desprovida de alguns elementos que têm a ver com a complexidade do ser humano, muito reducionista, né? E fiquei assim, quando eu vi essa foto dos olhos que a Tainá se referiu, assim, eu achei, assim, muito bela, assim, porque são olhares, né, de subjetividades de pessoas, ou seja, traz a coisa de volta para a pessoa e não para a questão da doença, e ao mesmo tempo são olhares, são maneiras de se ver as coisas, né? Acho que são coisas muito interessantes, assim. Eu gostaria, assim, que fosse bem informal. Se vocês quiserem me interromper, me interrompam, né, a qualquer momento. E tem um determinado momento que eu vou apresentar, eu tenho um pequeno PowerPoint aqui, só para a gente seguir uma coisa sem se perder, mas não agora, né? Então, quando a gente fala em reforma psiquiátrica, do que a gente está falando? De que psiquiatria é essa que está sendo reformada? Se a gente não entender os fundamentos daquilo que está sendo reformado, a gente perde um pouco a visão de como conduzir esse processo. Porque a reforma significa mudanças da maneira de se lidar com as pessoas, né? Esse dia de hoje, o dia da luta antimanicomial, é um dia fundamental para se manter vivo esse processo da reforma psiquiátrica. Como na palestra da doutora Denise Tum, ela vai falar sobre a possibilidade do desmonte de todos os progressos que se conseguiram até agora. Isso é uma coisa, assim, extremamente importante, e o dia de luta antimanicomial é um dia de resistência. Quando a gente fala em reforma, a gente tem que ter em vista duas coisas. Primeiro, a reforma em si, e segundo, no que ela se fundamenta, do ponto de vista de entendimento científico, vamos dizer assim. Então, a reforma em si, ela é uma mudança das instituições, ela é uma mudança do lidar com as pessoas, ela é algo que vai se traduzir dentro de políticas públicas e vai entrar em contato com várias formas de ingerências, seja econômicas, políticas, interesses de várias ordens, que podem, por um lado, ideológicas, né, do momento cultural que a gente vive, que pode, no momento, estimular uma mudança mais radical, mais positiva, e em outros momentos podem querer trazer os avanços que se teve para as formas mais tradicionais, e esse é o momento que nós vivemos atualmente no Brasil, um grande risco, uma série de medidas governamentais que estão tentando trazer de volta a psiquiatria tradicional como um método hegemônico de atendimento dos pacientes. Então, existe, a reforma é uma reforma das instituições que prestam atendimento da saúde mental. Mas ela tem uma base, que é uma base mais profunda, né? Quando a gente fala em reforma, é reformar uma coisa, né? Reformar uma coisa que já está pronta. Mas a ambição real do que se chama reforma psiquiátrica é muito mais ampla. Ela é uma ruptura, mais do que uma reforma. Só que essa ruptura, ela não tem como se dar instantaneamente dentro do ponto de vista das instituições. Essa é uma ruptura que a gente chama de ruptura epistemológica. Epistemes são os saberes, são os discursos dos saberes. Então, a reforma psiquiátrica, ela se radica numa modificação dos discursos, numa ruptura com o discurso tradicional sobre o sofrimento mental e a articulação e a instituição de novas formas de se abordar o sofrimento mental, não só de abordar na prática, mas de entendimento do que seja esse sofrimento mental.
Então, são duas coisas que eu gostaria de pontuar inicialmente, uma ruptura epistemológica com o saber tradicional e, por outro lado, uma aplicação prática através de reformas dos serviços que estão sendo executados dentro da saúde mental. Para a gente entender, então, é uma reforma, é uma ruptura epistemológica, mas com o quê, como eu falei no início, né? Para isso, a gente tem que falar um pouco do histórico da Constituição, da maneira como se lida com o sofrimento psíquico, senão a gente não vai entender o que aconteceu, né, o porquê disso. As visões sobre a loucura, elas dependem muito do contexto cultural que a gente vive, do contexto social, do contexto econômico, do contexto de hegemonias históricas, de períodos históricos que a gente passa, né? Por exemplo, toda a psiquiatria tradicional, ela foi constituída dentro do período da modernidade clássica, né? E agora nós estamos num período que essa modernidade clássica tem sido deixada para trás, em função de uma questão de uma pós-modernidade. Então, isso depende de vários fatores, né? A visão original que se tinha com a loucura, podemos, por exemplo, pegar desde a Grécia Antiga, né, da cultura helênica, onde as pessoas hoje ditas loucas eram pessoas que eram vistas como pessoas portadoras de verdades. As peças gregas são cheias de pessoas que aparentemente seriam pessoas loucas, vamos dizer assim, mas são as pessoas que expressavam as verdades que as pessoas não tinham coragem de dizer em público. Pelo menos era encarada assim a loucura. E tem uma música que eu acho muito bela, que é a Balada do Louco, que é cantada pelo Ney Matogrosso. Se vocês ouvirem, vocês vão ver que ele coloca a loucura como uma imensa crítica irônica da sociedade que nós vivemos. Ela é uma exacerbação das coisas que as pessoas acham como normal, mas que não deixam de ter um sentido de denúncia nisso. Então, a loucura, ela teve um período histórico que se estendeu até a Idade Média, onde a loucura era vista como uma coisa reveladora, que ela tinha um conteúdo, que ela tinha algo a dizer, né, que ela tinha algo que as pessoas deveriam ouvir e refletir sobre o que elas diziam, né? E a gente vê isso nos quadros dessa época. Tem um pintor que se chama Johann Bosch, que ele tem quadros que retratam o sentimento da loucura, que são muito belos. Se vocês entrarem na internet, vocês conseguem ter acesso a esses quadros, né? Michel Foucault, que foi um filósofo francês que analisou muito bem, ele tem um livro que chama-se A História da Loucura na Idade Clássica, onde ele analisa uma transição que houve dessa visão que ele chamava visão trágica da loucura, trágica no sentido, não no sentido do trágico terrível, mas o trágico no sentido do teatro grego, daquelas coisas que mostram realidades mais profundas do ser humano, gradativamente para uma visão crítica da loucura. Ou seja, se até um determinado momento histórico a loucura era vista como um poder revelatório, né, como um poder de dizer coisas que tinha um conteúdo a ser dito, num determinado período, que foi basicamente da transição da Idade Média para a Renascença, começou a se criar uma hegemonia de uma visão que o Foucault chamava de visão crítica da loucura. A loucura passou a ser vista como erro, como falha, né, como algo que tinha que ser corrigido. Então, aquele poder e aquela posição social, né, aquela que as pessoas tinham, elas perderam. Isso porque houve mudanças sociais importantes, né? Dentro de pequenas comunidades, por exemplo, da Idade Média, havia espaço para a loucura. Até hoje existe uma cidade na Holanda, acho que é Gelm, se eu não me engano, eu não me lembro agora o nome dela, onde as pessoas loucas conviviam, e até hoje convivem pacificamente com as pessoas que moram na comunidade. Mas, enfim, era mais fácil essa convivência. Na medida em que se complexificam as cidades, o meio urbano, que vai se fazendo uma transição de uma economia feudal para uma economia não feudal, né, onde existem os primórdios da produção industrial, essas pessoas elas não conseguem se encaixar dessa ideologia da produtividade, vamos dizer assim, né? Então, elas passam a ser encaradas como pessoas que perdem uma utilidade social, que elas acabam sendo pessoas que, de alguma forma, atrapalham aquela mudança que foi feita que estava sendo feita dentro da sociedade. Então, a sociedade começou a ter menos espaço para essas pessoas, e elas passaram a ser vistas como pessoas que eram disfuncionais dentro da sociedade, e eram pessoas que eram lá originalmente também já excluídas do meio social, e nem eram manicômios, eram um misto de prisões e lugares de exclusão, para que não atrapalhassem a vida social.
Com a evolução da mudança, da modernidade, o período do iluminismo, o período, desculpem, do Renascimento, ele foi transitando para um período que nós chamamos do iluminismo, né? Que é aquela ruptura radical que houve que se externalizou na Revolução Francesa, onde toda uma visão, né, da realeza, baseada numa visão religiosa, muitas vezes muito repressiva, isso foi se transformando, essa percepção que se tinha na Idade Média, por uma ideia de que o fundamental não eram esses aspectos que predominavam na Idade Média, e que muitas vezes eram aspectos, como eu falei, repressores, como a gente vê na Inquisição e outras coisas assim. Eram grandes poderes dos quais a população estava totalmente alijada, né? A partir daí, começou uma hegemonia de uma classe social na época, que chamava-se a burguesia, porque moravam nos burgos, moravam nas cidades, né? Não tem bem a conotação que tem hoje, né? Só um pouquinho, deixa eu desligar o meu telefone que eu me esqueci aqui. Que moravam nos burgos, nas cidades, e que elas tinham interesses em poder ter uma maior representatividade social. A produção econômica passou a ser diferente do que era antes. E, gradativamente, passou a ser dada uma importância ao homem, e não às coisas místicas que antes eram dadas, né? E aí houve uma grande hegemonia da questão da razão humana. A razão humana, ela passou a ser vista como o centro de evolução da humanidade, e não uma ligação com aspectos religiosos ou com aspectos místicos. Então, a razão, ela passou a ser o fundante do indivíduo. O indivíduo burguês era um indivíduo que era fundamentado pelo fato deles ter a razão, de ter o poder do raciocínio, poder ter o poder de criar coisas e poder ter o poder de ser dono de si mesmo, né? Daí vem toda uma série de ideias, né, que hoje em dia ainda existem socialmente, nas formas das ideias do liberalismo, por exemplo, né? Essa mudança que houve alijou mais a pessoa louca daquele papel que ela já não tinha praticamente mais. A loucura, ela, além de ser uma ausência, uma falha, ela passou a ser vista como algo que tirava a humanidade do ser humano. Aos inícios das concepções científicas sobre a loucura, passaram a dizer que a loucura era uma irrupção do lado animal do ser humano, do lado selvagem do ser humano, dentro do lado racional do ser humano. Então, o louco passou a ser visto como uma pessoa que era carente do elemento essencial da cidadania. Ele passou a ser considerado um não cidadão. E na medida em que esse era um não cidadão, ele perdeu os direitos cívicos que tinha, né? E nesse período começou a ser feita uma outra exclusão, mas já uma exclusão mais com características médicas, foi lá por 1800, quando Pinel tenta ver a loucura como uma doença, como algo que tinha a ver com a medicina, ou seja, começa a haver uma apropriação da medicina sobre o fenômeno da loucura. E essa apropriação que a medicina faz sobre o fenômeno da loucura diz que a loucura, ela é algo que precisa ser corrigido no ser humano, que precisa ser extirpado do ser humano, e que os tratamentos se baseiam em reeducar essa pessoa a ser um ser humano na concepção da época, né? A ter todo um controle. E aí entram formas de tratamentos. Houve uma grande internação nessa época, já do ponto de vista médico, por dois motivos. Primeiro, porque a loucura passou a ser muito associada com uma ideia de periculosidade social. E segundo, porque existia uma ideia de que, para se conhecer a loucura, o louco tinha que ser isolado do aquele ambiente no qual ele vivia e ser visto com uma bactéria, numa placa de laboratório, dentro de um ambiente sem esses contatos. Então, aí passou a haver uma grande exclusão, onde os manicômios, na época, ainda tinham algumas características que poderiam ser consideradas mais brandas, né? Mas muitas vezes deprimentes, essas características, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma apresentação aqui breve agora, sim. Deixa eu ver. Doutor, o Oi? Gabriel levantou a mão, eu acho que ele quer fazer eu não alguma vi. pergunta. Eu não prestei atenção, pode falar. Fala, Gabriel.
Oi? Eu acho que qualquer coisa, depois o Gabriel retorna, pergunta. Os slides estão passando, professor. Estão passando? Uhum. Então, essas aqui são cenas, né? Fotografias que são, muitas vezes, impactantes, de como é que foi, no decorrer da história, o tratamento das pessoas consideradas loucas. Essa primeira imagem era uma imagem antes de existir até uma apropriação médica da medicina, onde as pessoas eram colocadas em locais de exclusão não médicos, praticamente prisões, né? A partir daí houve uma mudança. Aqui nós temos uma imagem que chama-se do tratamento moral da loucura. Vocês vejam aqui, se vocês conseguem ver direitinho, que as pessoas estão vestidas, são várias mulheres vestidas, todas aparentemente com um uniforme, executando um trabalho, né, que tem toda uma massificação das pessoas. Elas perdiam a sua individualidade dentro de uma ideia que o tratamento devia ser reeducar essas pessoas dentro de normas estritas do que acreditavam ser a civilidade, né? Aqui nós temos já um período mais hard, mais difícil da loucura, quando esses hospitais começaram a se deteriorar e passaram a ser manicômios de real exclusão, né? Aqui a gente já vê um lugar de tristeza, um lugar de solidão, um lugar de isolamento, um lugar feio, né? Um lugar onde não tinha atrativos, onde as grades já aparecem, né? E isso começou no final do século XIX e veio pelo século XX, até muito pouco tempo atrás. Se a gente entrava num desses grandes manicômios, a gente via isso, né? No início da minha vida profissional, eu me formei em psiquiatria em 1985, eu visitava muito o Hospital São Pedro, em Porto Alegre, e era isso, e até pior, as pessoas no inverno do Rio Grande do Sul é frio para burro, no inverno do Rio Grande do Sul, as pessoas sem roupas, nuas, sem condições de tomar banho adequadamente, tomavam banho num cano de água fria, tinham um isolamento dos familiares, estavam totalmente abandonadas dentro do hospital, tinham perdido vínculos com familiares, então se tornou um lugar de exclusão mesmo, né? E nós tivemos no Brasil vários hospitais, tivemos o Hospital São Pedro, a Colônia Juliano Moreira, o Hospital do Juqueri, né, e inúmeros outros hospitais, mais de 20 grandes hospitais, onde eram autênticos depósitos dessas pessoas, né, totalmente à parte de qualquer possibilidade de cidadania. E talvez até pior do que isso, eram pessoas que perdiam totalmente a sua subjetividade, quem eram elas, o que elas gostavam, qual era a sua identidade. Vocês imaginam uma pessoa ficando anos e anos, porque quem entrava no manicômio era muito difícil sair, né? A pessoa vivendo num ambiente empobrecido, essa pessoa vai se empobrecendo na sua identidade. Ela própria vai criando julgamentos de si própria diferentes, com pessoas diferentes daqueles outros que estão fora do manicômio. Existe uma enorme desvalorização da pessoa para si mesma, do seu valor pessoal, não é? Ela se considera alguém totalmente à parte, totalmente inferior das outras pessoas. E isso causa um dano muito grande, causava e pode causar um dano muito grande na constituição que nós chamamos da subjetividade das pessoas. E isso tudo, um dos grandes motivos para isso tudo, é que a doença era vista como um erro, como uma exclusão, como algo a ser corrigido, e uma naturalização da doença. Ou seja, a naturalização da doença é que a doença não tinha tanto a ver com a vida das pessoas, mas a doença tinha a ver com a fatalidade biológica, genética que a pessoa vivia. E aí foi desenvolvido um conceito de degeneração, né? Eles eram vistos como degenerados, como seres humanos que degeneraram, não que evoluíram. Então, as pessoas que participavam que sofriam esse tipo de tratamento, não tinham como não absorver essa ideia, né? E a própria forma de tratamento que essas pessoas recebiam reforçava isso. Posteriormente, eu me lembro, quando eu vim trabalhar em Mafra, foi mais ou menos em 1990, por aí assim, os hospitais já não eram, as pessoas já não ficavam tanto tempo dentro dos hospitais, sem sair, mas existia o que a gente chamava porta rotatória dos hospitais. As pessoas eram internadas num surto psicótico, ficavam no hospital um tempo, vinham para as cidades, né, não tinham atendimento, e aí entravam em crise de novo, e eram hospitalizados, e elas achavam que isso era o destino delas. E vocês imaginem cada um de vocês achando que o seu destino é viver eternamente indo para hospitais, né?
não tendo oportunidade de viver tudo aquilo que vocês gostariam de poder viver, e que talvez até perdessem de vista isso aí. Né? Aqui nós já pegamos um aspecto também mais médico, de uma apropriação médica mais moderna da psiquiatria. Aqui é uma pessoa que está amarrada para receber um eletrochoque. Né? Eu, como psiquiatra, eu não sou totalmente contra medicações de modo algum, acho que ela tem objetivos que podem ajudar, mas nunca se aplicados dentro de um ponto de vista de impor um saber ao paciente, e nunca de um ponto de vista que implique que esse paciente perca a sua liberdade e perca a sua cidadania. Né? O eletrochoque, para algumas situações, ainda tem psiquiatras que dizem que é um dos poucos tratamentos que existem, para um risco de suicídio iminente, outras coisas assim. Mas, na época, ele foi aplicado indiscriminadamente, seja o eletrochoque, seja as neurocirurgias, né, as lobotomias, que cortavam feixes importantes neuronais, e que as pessoas deixavam de ser agressivas, deixavam de ser violentas, mas ficavam como que robotizadas, né? Nós temos alguns filmes interessantes sobre isso, né? A Vida em Família é um deles, tem outro filme que é O Estranho no Ninho, que também é um filme muito interessante sobre isso, né? Então, tudo isso foi uma apropriação, primeiro uma exclusão social e depois uma apropriação por parte da medicina, do sofrimento psíquico, mas uma apropriação que eu diria que foi reducionista, né? A psiquiatria hegemônica que lidava com a loucura, né? A psiquiatria hegemônica que lidava com a loucura, ela tinha que, não via perspectivas de lidar com uma maneira diferente sobre isso. Também é muito interessante o filme da Nise, né, da Nise da Silveira, que mostra como ela redescobriu a subjetividade dos pacientes que estavam lá, tirados totalmente sem cidadania. Então, essa apropriação médica da loucura, ela é baseada numa visão naturalística da doença mental, né, do adoecimento psíquico, do sofrimento psíquico. É como se fosse uma doença que fosse uma fatalidade, um destino, como se fosse um germe que existisse no ar e caísse e a pessoa ficava vítima disso. Ela não era vista dentro da complexidade de vida do ser humano, e essa foi uma das grandes coisas da mudança de paradigma que houve, que foi sair do reducionismo biológico e buscar incluir na visão da pessoa que tem sofrimento psíquico toda uma questão da complexidade de vida dessa pessoa. Sempre houve contestações a esse modelo, né? Uma das contestações que são importantes. Tudo bom, Marcelo? Uma das contestações que são importantes são as contestações que vieram originalmente da psicanálise, né? A psicanálise sempre teve uma visão muito mais ampla da subjetividade humana, né? Enquanto a psiquiatria reduzia o indivíduo ao cérebro, né, a psicanálise tentava ver um aspecto mais amplo, que era o aspecto da mente, o aspecto da subjetividade do ser humano. Né? Essa mudança, esse início que houve já dentro da psicanálise, gradualmente ele foi se expandindo dentro da psicanálise e fora da psicanálise, com a percepção da necessidade, do absurdo que era tudo isso que ocorria e da possibilidade das coisas serem diferentes. A psicanálise nos abriu esse espaço da visão da subjetividade da pessoa, né? Que toda a psiquiatria tradicional tira muito isso. Né? Então, nós tivemos o início que nós podemos colocar da reforma psiquiátrica por algumas tentativas de modificação do atendimento tradicional que ocorreram mais ou menos na década de 40, 30, a partir mais ou menos da década de 40. Né? Aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui é um passeio que as pessoas que estavam internadas no Hospital da França, em 1940, né, o médico era François Tosquelles, que ele disse, temos que modificar um pouco isso aqui, por que essas pessoas são tão, né, empobrecidas, tão tristes, né, quando ele pegou o hospital. E aqui vocês vejam que esse passeio na praia, as pessoas, elas estão curtindo esse passeio, né? Elas têm vida, coisa que não tinham dentro do hospital. O Tosquelles também, ele abriu o hospital para a comunidade. Ou seja, o hospital, as pessoas poderiam fazer eventos dentro do hospital, poderiam fazer festas dentro do hospital, feiras dentro do hospital. Então, ele tentou fazer com que houvesse uma aproximação maior e uma diminuição dessa ideia da exclusão
e dessa questão do preconceito ligada a uma ideia de periculosidade das pessoas que apresentam, né, um sofrimento psíquico maior. Então, uma das primeiras tentativas de mudança concreta institucional foram essas do Tosquelles. Depois, na Inglaterra, já bastante influenciada, meu ver, pela psicanálise, teve o Maxwell Jones, que ele trabalhava dentro de um local que ele viu, puxa vida, isso aqui pode ser transformado, em vez de um local de uma hierarquia de poder, num local de uma democratização do poder, né? E num local do entendimento do que acontece com os vínculos entre as pessoas aqui dentro, quanto esses vínculos podem ser terapêuticos ou quanto esses vínculos podem ser adoecedores, né? Então, ele fez a primeira proposta, que é muito diferente dessa ideia que se tem hoje de comunidade terapêutica, né, que seria a de envolver todas as pessoas que trabalhavam dentro do hospital, todos mesmo, né, num projeto terapêutico comum, né, visando melhorar, visando entender e melhorar tanto a distribuição de poder dentro da comunidade terapêutica, como também transformar esses vínculos em vínculos realmente terapêuticos e não vínculos assimétricos, e não vínculos verticais, vínculos que, de alguma forma, levavam essas pessoas a não terem poderes. E, nesse ponto, as pessoas que estavam lá, né, recebendo tratamento, elas tinham direito a participar de assembleias, tinham direito a fazer uma série de decisões. Embora, tanto no Tosquelles como no Maxwell Jones, ficou ainda um pouco a ideia da pessoa dentro do hospital, isolada um pouco da comunidade, né? Essa experiência do Tosquelles que eu falei para vocês foi na França, também em 1940, no Hospital de Saint-Auban, né? E foi dado um nome de psiquiatria institucional que até hoje é muito importante na França, né? Então, houve uma série de mudanças dentro da estrutura do hospital, também visando uma aproximação com a comunidade, principalmente uma instrumentalização terapêutica dos vínculos, né, das pessoas que trabalhavam e das pessoas que estavam lá internadas. Então, nós tivemos, esses foram os primórdios, depois nós tivemos experiências mais recentes e que foram determinantes. Algumas foram experiências práticas e outras foram concepções sociais e filosóficas a respeito da loucura, mas que têm uma fundamentação assim, bastante importante entre nós, né? Eu citaria, assim, acho que por uma coisa bem interessante, a doutora Anísia da Silveira, embora ela tenha trabalhado num hospital muito pesado, ela conseguiu mudanças assim, muito interessantes, principalmente através da arte, na subjetividade das pessoas. Se vocês veem já tiveram oportunidade, se não tiveram oportunidade de ver pessoalmente, tentem ter a oportunidade de ver virtualmente o Museu do Inconsciente, que a gente vê a imensa capacidade produtiva que tem essas pessoas ditas loucas. Tem pessoas, da doutora Anísia, que se transformaram em artistas renomados, né, porque tinham uma capacidade extremamente grande. E a doutora Anísia fez todo esse processo antes mesmo de contestações mais presentes, né, mais recentes, vamos dizer assim, que houveram em relação à psiquiatria tradicional. Uma outra pessoa que eu citaria, que muitas vezes não é falado, fica um pouco esquecido, foi um psicólogo argentino chamado Alfredo Moffat, que pegou um grande hospital na periferia de Buenos Aires, que eram como esses hospitais que eu mostrei para vocês, onde as pessoas elas entravam dentro de um sistema de relacionamento, né, totalmente vertical, totalmente assimétrico, uma relação de poder, uma relação de subjetivação da pessoa. E uma das condutas que o Moffat tomou, ele disse, espera aí, em vez de fazer uma suposta reunião de grupo dentro de uma sala pintada de branco aqui dentro do hospital, sentados em cadeiras duras, vamos para baixo daquela enorme figueira que tem lá no pátio do hospital, né? E as pessoas se identificavam com aquilo ali porque uma maioria era de vindas de zonas rurais. E ele passou a incentivar que as pessoas trouxessem coisas delas para essas reuniões, trouxessem músicas que elas sabiam, que a família trouxesse instrumentos musicais, pudesse até fazer um churrasco lá durante essas reuniões. Enfim, ele tentou trazer os aspectos culturais daquela pessoa, que tornavam ela uma pessoa viva e com subjetividade, para dentro do hospital psiquiátrico, né? E o Alfredo Moffat tem um livro interessante que é a Terapia do Oprimido, que ele mostra, assim, todos os detalhes dessas experiências que ele teve,
né? Então, a gente vê que, num determinado momento, o mundo começou a acordar. E isso tem a ver com o momento do mundo, né? Um momento do mundo diferente. Essas coisas começaram a acontecer na década de 50, na década de 90, né, desculpa, na década de 50, na década de 60, essas experiências mais recentes, que foi onde o mundo estava numa enorme efervescência de desejo de mudança. Foi a época de maio de 68 na França, foi a época de grandes manifestações estudantis, de grandes contestações. Foi na época que nos Estados Unidos as pessoas se recusavam para ir na guerra do Vietnã. Então foi um período de mudança de mentalidade, um período de querer quebrar determinadas rigidezes que existiam dentro da sociedade, e junto com isso começou a haver um questionamento dos poderes psiquiátricos. Isso a gente pode ver hoje em dia o reverso, quando a sociedade se torna mais enrijecida, quando a sociedade se torna mais verticalizada, quando a sociedade se torna mais violenta, né, mais beligerante, que nós vemos que as tendências, as ameaças que a reforma psiquiátrica sofre não ocorrem por acaso, ocorrem muito em decorrência dessas mudanças que nós vemos hoje em dia, sociais, e que são mudanças não terapêuticas ou patogênicas, né? Nós tivemos também Ronald Lang e o David Cooper, na Inglaterra. Eles fundaram um movimento que chamavam de antipsiquiatria. Eles consideravam que a experiência da loucura, a experiência da esquizofrenia, era uma experiência que não deveria ser barrada, que era uma experiência normal do ser humano, que era uma viagem através da loucura, em busca de encontrar o verdadeiro senso de si mesmo, a sua verdadeira identidade, por viverem em situações nas quais isso era muito privado, não por serem hospitalizados, mas por serem pessoas que tinham suas características que muitas vezes não eram aceitas socialmente, familiarmente, e que essas pessoas acabavam entrando num estado que elas psicotizavam, mas essa psicose era uma espécie de chutar o balde de tudo isso e me interiorizar e ver o que aconteceria com a pessoa. E eles passaram a estimular, né, essa viagem através da loucura que eles chamavam de metanoia, né? Inclusive, eles tinham um local em Londres que chamava Kingsley Hall, onde as pessoas se internavam, né? E internavam entre aspas, e eram acompanhadas no seu processo de loucura, de psicose, né? Tem um livro muito interessante que chama justamente Viagem através da Loucura, que a autora, me fugiu o nome dela, é Douglas, o primeiro nome acho que é Mary Douglas, não sei se é Mary Douglas, mas o segundo nome é Douglas, né? Que é um livro também muito interessante da gente ver. Michel Foucault, ele não atuou na prática, ele não foi uma pessoa que reformou instituições, mas foi uma pessoa que pensou sobre as instituições. E ele deu uma fundamentação muito grande para essa mudança epistemológica da visão da loucura. O Foucault tem uma visão de que os discursos científicos, eles não são apenas ou necessariamente derivados de uma evolução do conhecimento científico, eles são muito influenciados pelo contexto todo no qual ele é produzido, né? Então, esses discursos, eles têm a ver com determinados momentos, e que não se pode acreditar que esses discursos sejam portadores de verdades, né, pelo menos verdades absolutas. Para vocês terem uma ideia, em 1900 e poucos, era uma teoria oficial da psiquiatria, que uma das causas das doenças mentais era a masturbação, né? Isso era visto com toda seriedade, estava escrito nos livros, né? E se provou que não tem nada a ver. Então, estou dando um exemplo grosseiro, mas os discursos científicos não podem ser levados tão a sérios enquanto cientificidade, eles têm que ser analisados criticamente, que ele chamava através da arqueologia do saber, né? Então, essa análise crítica dos discursos fez com que o Foucault, como ele fez na viagem através da loucura, que essas visões pretéritas da loucura eram visões que tinham a ver com momentos e não com realidades absolutas através da loucura. E isso abriu margem para outros posicionamentos que antes não tinham chance de ter, né? Então, hoje em dia, a antipsiquiatria ela é citada bastante, mas ela não está tão na raiz da reforma psiquiátrica, pelo menos da brasileira, né? Nós temos um outro autor que é o fundamental, que foi o autor que deu todas as bases para o que hoje se faz no Brasil e em outros países do mundo, que foi um italiano, o Franco Basaglia, que trabalhou na década de 70 na Itália, e que fez um movimento que chamava-se psiquiatria democrática, que visava que
duas coisas. Ela visava que se descentrasse da doença, não se tivesse uma visão centrada da doença como um ente naturalístico, e que se tivesse uma visão na pessoa, na subjetividade da pessoa. Isso era virar de cabeça para baixo tudo que fundamentava as práticas tradicionais, né? E ele dizia, essas pessoas não podem ser tratadas dentro de um hospital, essas pessoas têm que ser tratadas dentro do seu espaço de vida, que ele chama de território, né? Isso dá margem, então, à desinstitucionalização ampla dessas pessoas, mas uma desinstitucionalização ao contrário, porque foi a desinstitucionalização americana, que foi simplesmente, em muito menor grau, tirar as pessoas dos hospitais, mas deixarem elas a sua própria, ao léu, vamos dizer assim. Na psiquiatria democrática italiana, existia toda uma articulação dessa questão de território, né? Então, ele começou o trabalho dele em Gorizia, que foi uma cidade menor, e depois ele foi para Trieste, né? E que aí houve uma ruptura real com esse paradigma psiquiátrico, e que não apenas uma melhora desse paradigma, não uma reforma, né, palavra em sentido limitado, mas com uma ruptura desse paradigma psiquiátrico, desse paradigma epistemológico, né? Então, ele dizia exatamente isso, que a doença era vista como o principal, e não a pessoa, né? Ele dizia que poderia existir a doença, mas por trás da doença existia uma pessoa concreta, com seus desejos, com seus sonhos, com seus sofrimentos, né, com as suas aspirações, e que isso simplesmente não era visto. Isso simplesmente não era percebido, nem era dado condições da pessoa poder permitir que isso crescesse, né? Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Não, professor, é só alguns dizendo boa tarde, o doutor Marcelo cumprimentando, e a moça está perguntando sobre certificado. Não, tem Saulo aqui, gostaria de fazer uma pergunta, quais os desafios para a reforma psiquiátrica brasileira, né? O que devemos fazer para fortalecer tal reforma? E outra da Samira diz, tem uma pergunta, nós como futuros enfermeiros aprendemos a conter um paciente, porém eu gostaria de saber até que ponto isso é correto. Eu vejo como uma agressão ao ser ali presente. Até que ponto poderíamos prestar um atendimento sem agir desse modo em um surto psicótico, né? Eu posso dar alguns exemplos que eu já passei, mas creio que o Dr. Marcelo, que trabalha, né, bastante com essas maneiras não restritivas e mesmo não medicamentosas de lidar com situações de crise, poderá no dia amanhã falar bastante para vocês. Tá? Mas essa visão da pessoa, deixa eu fazer um parênteses para dar uma experiência pessoal que eu tinha. Uma vez eu estava atendendo no SUS, a gente atendia em grupo aqui, né? E a nossa sala ficava junto à recepção do SUS, e de repente deu uma enorme barulheira na sala de espera, gritos, coisas caindo no chão, né? Gente pedindo socorro, e daqui a pouco entraram na nossa sala duas atendentes segurando uma moça, né? Que a moça tinha entrado em surto, era o que nos disseram, tinha começado a querer quebrar tudo. Né? Essa moça sentou, assim, muito desconfiada, e perguntou para nós, e nós perguntamos para ela, o que está acontecendo? Não, eu vim aqui porque o meu filho está com febre em casa, e não quero uma consulta para ele, e não tem consulta para ele. E eu fui tentar reclamar, e as pessoas foram grosseiras comigo. Né? Isso, um estresse, pode desencadear situações que muitas vezes pode até levar a um quadro, né, de crise muito mais intenso. Né? Conforme a gente foi conversando com essa pessoa, e na hora assim, me ocorreu um negócio assim, hoje eu acho meio bobo, mas foi útil na hora. Eu resolvi me levantar e dizer, olha, eu vou pegar um refrigerante ali no bar da esquina, quer um refrigerante também? A moça me olhou assim com um ar tão estranho, assim, né? Disse, quero. E a partir daí, sumiu a agressividade dela, sumiu tudo isso. Então, muitas vezes, o paciente, ele está agressivo, está em surto, porque ele está com medo, ele está assustado, né? Ele não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, se a gente tem esse lado de não ser ameaçador do paciente, de poder mostrar que estamos ali para entender o que está acontecendo com ele, né? Porque ele já traz toda uma vivência de um contato médico, muitas vezes violento, como o da contenção, né? De internação à força do paciente, todas essas coisas fazem o paciente já vir, muitas vezes, muito assustado. Né? E também a gente tem que entender as demandas psicológicas subjacentes de uma pessoa,
não como derivadas de uma doença, mas como demandas que derivam de todos nós. Teve 2 casos que aconteceram no CAPS aqui, que para mim chamaram muita atenção. Um deles era de um rapaz que era tido com um diagnóstico de transtorno bipolar e que estava entrando em surto, né? Disseram, olha, fulano está entrando em surto, está entrando em fase maníaca. E eu, conversando com ele, o que estava acontecendo? Bom, na verdade, tinham prometido, a Secretaria de Saúde tinha prometido o computador para o CAPS na época, e não estava vindo esse computador, e ele estava ficando agitado, ele queria ir na prefeitura, queria bater no secretário de saúde, queria fazer um monte de coisas assim. O que foi proposto para ele, uma moça que trabalhava lá, uma terapeuta ocupacional, disse, olha, eu conheço um responsável por um programa de rádio aqui na cidade, quem sabe amanhã a gente vai lá e tu reivindica o computador. Foi o que foi feito, ele foi lá, solicitou um computador e o CAPS ganhou 2 computadores da comunidade. E o suposto surto maníaco dele desapareceu, né? Porque ele tinha uma razão, ele tinha um direito a estar bravo, ele tinha um direito a não se controlar de alguma forma. Só que as formas que são dadas para o encaminhamento dessas questões pode levar ou a pessoa a ser contida, ou a pessoa a ser hospitalizada, ou dar uma vazão para aquilo que ele tem razão. Isso é que é verdade, isso é que a gente tem que se dar conta, o paciente tem um núcleo de subjetividade, ele é uma pessoa que muito parecida conosco, né? Tinha um outro senhor no CAPS também, que uma época também estava entrando em surto maníaco, porque ele estava interrompendo todas as sessões de terapia ocupacional e começando a dançar no meio das sessões de terapia ocupacional. Eu entendi na época que isso, ele estava reclamando de alguma coisa, né? Não estava satisfeito com alguma coisa. E ele, conversando com ele, disse, não, acho essa terapia de ficar colando palitinho muito chata, né? Na época era uma terapia meio trivial, assim, não era uma boa terapia ocupacional, eu acho. O que foi sugerido, então, que fizesse um intervalo, um recreio, né, na terapia ocupacional do CAPS, e como ele gostava de música, gostava de dançar, que ele fosse DJ, que ele escolhesse as músicas, que ele organizasse. Com isso, passou todo o surto do paciente. São exemplos apenas que eu estou dando para vocês, mas que atitudes que levam em conta as razões do paciente, não apenas a ideia de uma doença, podem amenizar muito essa questão de contenção, de violência física, de internação do paciente. Bom, então, é o que eu estava falando nesses exemplos, né? O usuário, ele passa a ser visto não como um doente, mas como alguém que tem um sofrimento, tem desejos, sonhos, tem capacidades criativas e dificuldades e preocupações como as de qualquer pessoa. E aqui entra um outro ponto importante. Quando tu reconhece que o paciente tem as suas potencialidades, ele pode vir a desenvolver essas potencialidades e pode se tornar mais rico subjetivamente com isso. E lembro muito bem também que um dia um menino, que se tu olhava para ele, até pela medicação que usava, ele estava impregnado, uma pessoa que falava pouco, meio arredio do interior, um dia ele disse assim, 2 palavras, eu desenho. Né? E aí a assistente social que trabalhava comigo disse assim, olha, tu desenha? O que tu desenha? Desenha história em quadrinho. E tu tem essa história em quadrinho? Tem. E aí ele trouxe essa história em quadrinho dele, que ele desenhava com a caneta Bic comum, um caderno comum, mas com uma perfeição de traço, assim, muito grande, muito grande, muito grande. Tive também pacientes que eu acompanhei que diziam que escreviam, e quando eles começavam a escrever, eram coisas maravilhosas. Tem um paciente que ele começou a deixar contos para mim ler, e os contos eram contos, assim, extremamente poéticos, um conteúdo, assim, de vivência emocional da infância, né, de desejos de futuro, que eu me impressionei com aquilo e levei para um conhecido meu, que era escritor, no Rio Grande do Sul, ele se fascinou com os contos dele e pediu 2 contos dele para colocar em um livro, numa coletânea que ele estava fazendo. Né? Então, essas experiências é que fazem com que o paciente cresça subjetivamente. A ideia também, que eu acho que está embutida na questão da reforma, eu acho que aí que é um dos riscos de retrocesso hoje em dia, que os espaços terapêuticos, os CAPs, eu acho que os CAPs não são suficientes, nós precisamos ter centros de convivência, né? Nós precisamos ter lugares que não sejam tão institucionalizados como os CAPs, né? Os CAPs, eles precisam estar mais abertos a não estar tão vinculados
a arquitetura do poder, vamos dizer assim. Eles têm que ser lugares que os pacientes possam intervir dentro desse lugar, possam, não sei, inventar o que vão fazer com as paredes, possam colocar coisas lúdicas lá dentro do CAPS, assim, que eles possam sentir o CAPS como um lugar mais deles, porque isso é uma outra coisa que a gente percebe também, que os serviços, eles tendem a se tornar os serviços dos profissionais e não dos pacientes, mesmo dentro da reforma. Esse é um risco constante que a gente está correndo, né? Nós temos, embora toda a visão que a gente possa ter crítica dessa questão da loucura, tem um aspecto um pouco atávico dentro de nós, que vem lá dos primórdios, parece que as pessoas têm um pouco de receio da loucura. E tem receio mesmo, parece não tem. Tem uma tese de fugiu o nome dela agora, que ela analisou os profissionais de inúmeros CAPs, ela é aqui de Santa Catarina, até agora ela trabalha em Brasília, não lembro o nome dela. E as pessoas iam para o CAPS trabalhar apavoradas, com medo de trabalhar no CAPS. E, sacanamente, as prefeituras colocavam o CAPS como um lugar de castigo para as pessoas trabalharem. Então, mas isso ainda, de alguma forma, embora mais branda, se impregna dentro de nós. Nós, na nossa formação profissional, nós aprendemos a ser médicos, aprendemos a ser enfermeiros, psicólogos, né? Mas a gente utiliza isso muito como uma defesa, né? Eu estou encastelado dentro do meu saber, né? Então, a gente tem dificuldade de sair desse papel profissional tradicional, porque isso nos dá uma certa segurança, né? Isso nos dá uma certa segurança. E essa segurança, ela faz com que a gente se imponha em relação ao paciente, né? Muito bem. Então, aí vão surgindo, né, muitas necessidades. Os pacientes começam a ter necessidade de aprender habilidades, começam a ter necessidade de fazer curso, começam a ter desejo de aprender instrumentos musicais, de pintar, de participar da comunidade, né, de estar junto com as outras pessoas, que um tratamento médico tradicional nunca vai conseguir proporcionar isso, né? O paciente, ele é visto como uma pessoa que pode merecer crédito, respeito, mas que possui um status social de não cidadão. Então, na medida em que a gente começa a ver a pessoa como merecedora de respeito, crédito e subjetividade, a gente começa a entrar em conflito com um antigo papel social que essa pessoa tem e que vai criar necessidades de nós transformarmos o nosso meio para poder conseguir proporcionar isso, né, conjuntamente. Então, se cria um conflito entre o que a sociedade possibilita para o paciente e as suas verdadeiras demandas de subjetividade. E nós, como profissionais de saúde mental, mais do que enfermeiros, médicos, psicólogos, o que quer que seja, nosso verdadeiro papel é ser mediador entre as necessidades da pessoa e a comunidade, né? Então, nós somos esses mediadores, né? E aqui entra uma questão que eu acho que tem a ver com o que a gente chamou epistemológica também ainda agora, que nós temos que, de alguma forma, abdicar dos nossos papéis, dos nossos saberes tradicionais, né, e criando, dar margem à nossa própria criatividade, né? O trabalho, ele pode assumir, se a gente trabalha dentro dessas caixinhas todas, é um trabalho chato, é um trabalho alienado, é um trabalho que a gente pesado. Agora, se a gente trabalha com essa vinculação, com essa descoberta do paciente, a gente também vai se descobrindo, e isso torna o trabalho uma coisa prazerosa, não uma coisa pesada para nós. Agora, a gente trabalha com uma situação de pessoas que tem todo um processo social, deixa eu passar isso aqui, todo um processo social de vivência de exclusão, e que ele tem muito caminho a percorrer, e que nós precisamos estar muito junto deles, né? No Brasil, simplesmente resumindo, porque eu acho que eu falei, acho que foi o mais importante do que eu penso que é o fundamento da reforma psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica se deu originalmente através na década de 70, através da organização do movimento dos trabalhadores de saúde mental. Aí vocês vejam que nós estávamos nos primórdios da redemocratização no Brasil. Nós estávamos ainda em um período ditatorial, mas existia toda uma mobilização da sociedade civil muito importante nessa época, né? E com isso surgiu um movimento crítico da saúde mental, né, que foi se estruturando e deu origem ao movimento da luta antimanicomial,
o qual, por sua vez, através de uma grande luta, foi colocado o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, estipulando a reforma psiquiátrica como lei, que demorou um tempão, mais de 10 anos para ser aprovada, mas foi aprovada a lei da reforma psiquiátrica, e a partir daí começaram a se formar os primórdios dos NAPs e CAPs. Né? Os primeiros foi a experiência de Santos, com o Hospital Anchieta, que era um hospital particular, que era um grande manicômio, e que a prefeitura assumiu esse hospital e transformou ele num local muito parecido com um espaço democrático, de relações democráticas lá dentro. Né? Muito bem. Quais são, então, as características desses movimentos transformadores? Né? O que a gente não pode perder? O que a gente tem que estar atento para que os CAPs... O Paulo Amarante, ele tem uma expressão que ele chama capsicômios, que se a gente não se cuidar, os CAPs se tornam pequenos manicômios, a ideologia manicomial, ela volta, ou seja, a ruptura epistemológica que foi feita, ela se dilui e volta a ter a velha visão, né, da psiquiatria, de novo, dentro dessas instituições. Então, tem que ter um rompimento com todo esse modelo biomédico tradicional e reducionista. A gente tem que trabalhar no território, não só dentro dos CAPs, no território vivencial dos pacientes, né? Nessa intermediação de soluções, de buscar caminhos, abrir caminhos para esses pacientes, de ver opções de subjetividade para esses pacientes, coisas que têm muito pouco a ver com a formação tradicional da gente. Então, a gente formar vínculos, a gente formar estruturas vinculares dentro da comunidade é o fundamental. Muitas vezes o teu papel dentro da comunidade vai ser articular uma cooperativa de mulheres para fazerem pão e bolachas, por exemplo, né? E aí, a partir daí, vai haver todo um grau de interação, todo um grau de produção, de interação, de conhecimento, de enriquecimento mútuo. Né? Quando a gente começou com a Casa Azul, foi uma experiência que a mim mesmo surpreendeu, porque o que a gente via, assim, o que se queria, nós era um grupo razoavelmente grande aqui de profissionais, que a gente queria era acabar com aquela porta rotativa do hospital psiquiátrico, que era o que acontecia aqui na cidade, na década de 90. E a solução que a gente encontrou foi reunir os familiares e pacientes e dizer, olha, nós sozinhos não conseguimos, o que vocês propõem? E aí eles propuseram a organização de um lugar, nós queremos um lugar para nós queremos um espaço para nós. E a gente, como profissionais, a gente foi topando, a gente foi atrás daquilo que eles estavam solicitando. Na época, tudo isso que eu estava falando para vocês, eu não sabia, não era articulado dentro da minha cabeça. Mas o que foi? A gente foi aprendendo na prática. E na medida em que eles se viram como um grupo estruturado dentro da comunidade, que eles iam nas prefeituras e conseguiam máquinas para fazer ateliê de costura, para fazer ateliê de carpintaria, em que eles faziam doces, comidas, iam nas feiras vender, que faziam trabalhos manuais, iam nas feiras vender. Essa vivência de ser, de novo, participativo dentro da comunidade, de ser visto como alguém que produz coisas, como alguém que gera, né, coisas importantes, que se sente valorizado por isso, isso provocou uma mudança tão grande na maneira de ser dessas pessoas, que eles tinham, sem exagero, as pessoas que trabalharam comigo sabem muito bem disso, eles perderam aquela visão de paciente psiquiátrico tradicional, né? Eles se tornaram pessoas vivas, eles se tornaram pessoas com um grau de riqueza interior muito maior, e isso foi muito melhor do que todos os tratamentos psiquiátricos que a gente pudesse ter feito, né? Então, essas formas diferentes de se trabalhar no território, de se trabalhar na comunidade, são um dos eixos essenciais da reforma psiquiátrica. Isso também, muitas vezes, corre-se o risco de estar se perdendo hoje em dia, né? Descentralização e crítica do hospital psiquiátrico, hoje em dia é um risco, porque donos de hospitais, investimentos públicos na área de saúde mental, estão se coadunando uma recentralização de distribuições de verbas para hospitais ou formas mais manicomiais, mesmo que sejam não hospitalares, formas ambulatoriais tradicionais, e também buscando, muitas vezes, tirar isso da esfera pública e levar isso para a iniciativa privada, que eu acho que seria a área da saúde, pelo menos nesse ponto, seria um enorme retrocesso, né? Seria uma perda de toda uma construção social conjunta, porque a reforma psiquiátrica é isso, é uma construção social conjunta que está se fazendo, das mudanças de se ver
do sofrimento psíquico e de atender as pessoas. Na medida que isso se privatiza, se perde todo esse espectro de construção social. Uma aproximação das ciências da saúde com as ciências sociais, o situar o indivíduo como sujeito protagonista e não como objeto, isso é extremamente importante. A visão tradicional sempre viu a pessoa como sujeito, como objeto de práticas, e não como sujeito da sua própria prática, como elemento transformador. Né? Isso é uma coisa fundamental. Colocar a doença entre parênteses, construção das formas de autonomia da pessoa, a participação popular nesses movimentos é fundamental, né? Que a comunidade participe, não só as pessoas envolvidas diretamente com o sofrimento mental, mas as pessoas da comunidade que participem não só em atitudes que possam ajudar a pessoa num determinado momento, mas que participem verdadeiramente, que esses lugares de saúde mental possam se tornar lugares abertos à comunidade, como lá o Tosquelles um dia imaginou. Né? Aproximação com movimentos culturais das mais variadas ordens, porque isso traz um enriquecimento enorme para a subjetividade das pessoas, a reconquista da noção de cidadania, né? E uma repositivação do discurso louco, da gente perceber daqueles exemplos que eu dei, que por trás daquilo que pode se considerar um discurso louco, muitas vezes se tem uma verdade. Eu mesmo muitas vezes já vi, em vezes que de alguma forma acho que falhei dentro do que eu deveria ter agido dentro dos serviços, que eu não dei atenção devida, que eu me afastei, em vários momentos eu me afastei em função de curso que estava fazendo e outras coisas, que as pessoas me cobravam isso. Um dia um rapaz entrou no meu consultório, se sentou na minha frente, era o último paciente do dia, a secretária foi embora, ele sentou na minha frente e não falava nada, e só me olhava. O que tu quer, fulano? Ele só me olhava. Ele se levantou, botou a mão no bolso e começou a andar na minha volta. Disse, poxa, esse rapaz está com uma faca no bolso. Né? E eu fiquei assim, impotente, porque não tinha ninguém aqui pedir ajuda. Né? Fiquei na frente dele. E em um determinado momento ele foi embora. Ele saiu, me olhou com um olhar acusatório e saiu. No outro dia, ele foi até a minha casa e gritou na janela, nunca mais me abandone. Né? E seja, ele estava aparentemente numa atitude psicótica, né? Mas ele estava querendo me dizer alguma coisa, ele conseguiu dizer, muitos pacientes talvez não consigam dizer, mas por trás da motivação de uma determinada conduta, tem uma razão, tem um motivo, tem alguma coisa compreensível. Né? Busca de novas formas de subjetivação, eu acho assim que a cultura, a música, a literatura, o cinema, a fotografia, são coisas assim, extremamente importantes para os pacientes. São os pacientes no CAPS, quem trabalha lá sabe, né, que tiveram uma melhora muito grande depois que conseguiram trabalhar dentro da música. Né? Pessoal, assim, não sei se eu cumpri o objetivo que me propunha, mas eu achei assim, que para falar sobre a reforma psiquiátrica, eu tinha que falar sobre o sentido real dela, e não sobre uma coisa técnica do que foi feito quando, do que foi feito depois, do que foi feito antes. A gente entender que ela é, isso que eu falei para vocês, uma ruptura epistemológica com formas anteriores de atendimento de saúde, ao paciente psiquiátrico. E a constituição de uma nova área. Não é a psiquiatria mais, é uma nova área que se constituiu, que é a área da saúde mental, na qual participam vários profissionais diferentes e o médico perde seu papel de protagonismo que muitos psiquiatras não gostam. Certo, pessoal? É isso aí. Né? O Gabriel fez uma pergunta aqui que eu estava falando ali, não estava vendo aqui. Doutor, posso ler para o professor? Pode ler, né? Então, doutor Gastal tem uma pergunta. Constantemente vemos a expressão artística nas diversas formas de arte está fortemente entrelaçada, não somente ao cuidado em saúde mental, mas também à essência humana. Quais considerações você poderia dar sobre a história e a relação da loucura na arte? E sobre a importância em valorizar e fomentar essas formas de expressão em diversos espaços da sociedade como forma terapêutica. Bom, eu creio assim, que uma das principais formas de expressão que não se pode, de maneira alguma, prescindir são as artes plásticas, né? Mais do que a música, talvez, e mais do que a literatura.
porque nas artes plásticas, elas são extremamente abertas ao paciente colocar, não que nas outras não possa, mas existe toda uma tecnicidade na música que é mais complicada, né? A literatura existe toda uma necessidade de poder se articular, né, em termos de escrita, que é mais complexo, embora os pacientes com certeza consigam fazer isso, né? Agora, nas artes plásticas é uma ligação mais direta, né? Na música também, mas nas artes plásticas, eu acho, na pintura, na escultura, são coisas onde o paciente mostra um aspecto do seu mundo interior, eles conseguem, aquelas vivências emocionais subjetivas, ao estarem transformadas plasticamente, ele consegue reconhecer coisas dele naquilo ali que ajudam ele a se integrar mais consigo mesmo, né? Veja um filme da Nícia da Silveira, que eu acho que é extremamente rico em relação a isso, né? Outra coisa que eu acho, assim, das artes, por exemplo, na música, a pessoa, na medida em que começa a aprender a tocar um instrumento, começa a perceber que tem essa capacidade, isso dá um sentimento de potência para essa pessoa, né? Além de dar um sentimento de pertencimento a um grupo. Então, são formas que a gente não pode desprezar, mas eu acho que as artes plásticas, assim, adquirem, pelo menos inicialmente, uma primazia. Agora, tem outras coisas que hoje em dia estão entrando em voga, que a gente não pode desprezar de maneira alguma, que são a fotografia, principalmente com a digitalização da fotografia, que tu tem condições de fazer coisas maravilhosas com a fotografia digitalizada, né? Ou filmes, né? Que tu tem condições de estabelecer um nexo de um filme, tentar encontrar um sentido naquilo ali. Nós temos a experiência de um paciente que, num determinado momento, ele queria fazer um filme. Ninguém sabia fazer filme, mas tinha uma filmadora, a gente disse, o que fazemos? Ele disse, não, vocês vêm atrás de mim. E aí ele fez um filme, assim, bastante interessante, de um homem que se transformava numa mulher, que depois se retransformava num homem, e que tinha uma cena, assim, muito tocante, em que ele se despedia da mãe, em que ele saía para o mundo, e depois ele ia até o cemitério e chorava em cima do túmulo do pai dele, né? Um argumento relativamente simples, talvez, mas quem vê o filme vai ver que ele tem muita emocionalidade, tem muito a ver com a vida do paciente. Ele conseguiu se encontrar a si mesmo um pouco nas imagens desse filme. Cada vez que ele via esse filme, era uma coisa que possibilitava uma integração psicológica, psíquica maior para ele. Eu acho fundamental, né? Aqueles que tiverem mais alguma pergunta podem enviar através do chat ou até mesmo se quiserem abrir o microfone para fazer a pergunta, estão liberados. É interessante, só comentando, ver através do discurso do doutor essa questão de olhar o paciente não através do discurso simples, né, que a gente encontra nos pacientes tidos como normais. Olhar com outro olho, olhar com outro olhar através da arte, olhar o que ele está querendo realmente dizer, dar uma chance dele se expressar, e não querer demonstrar para ele que ele está errado dentro do padrão da sociedade, mas compreender essa pessoa como um todo, né? Eu achei que isso foi fundamental, compreender essa questão da subjetividade desse indivíduo. A gente chama complexidade do ser humano, né, Tainá? É só algo assim que foge todo e qualquer reducionismo. E o que a gente também não pode passar para o paciente é que nós vamos lá ensinar ele a fazer alguma coisa. Pelo contrário, acho que a gente vai lá aprender a fazer com ele, né? Ele pode precisar de um assessoramento nosso, né? Mas daquilo que ele queira esse assessoramento, não nessa visão que a gente tem, muitas vezes, dessas questões de identidade profissional, nós sabemos tudo, nós vamos lá ensinar para quem não sabe nada, né? Isso é totalmente equivocado. Sem nenhuma dúvida. Pessoal, ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer? Então, eu acho que a gente termina por aqui. Eu quero agradecer imensamente, em nome da Liga, a presença, a participação e toda essa fala simplesmente transformadora que o senhor teve nessa noite.
quero convidar também os participantes a participarem da palestra amanhã. A gente vai trabalhar um outro tema. Muito obrigada, doutor Gastal. Eu que agradeço, fico extremamente satisfeito, parabéns para vocês, mais de 50 participantes, que beleza. Um abração para todo mundo aí, né? Um grande prazer poder estar conversando com vocês. Até uma próxima. Até.